Desde o IPO, BB Seguridade pagou R$31 de dividendos. Ou seja, o cara que comprou lá atrás já se pagou em dividendos. É um dos maiores ROIs da bolsa, assim, Sim, tipo, 80% de ROI, 90%. Cara, ela vai te dar em um ano cerca de 17 a 20% só de dividendos. Teve um retorno nominal de 100%. Se você reinvestiu, esse retorno sai de 100 para 450. Porque a ação ela não tem prazo de validade. E você pode pegar aquele dividendo e reinvestir naquilo infinitamente. Então vamos lá. Qual foi a primeira ação que vocês compraram pensando em dividendos? E funcionou? Rapaz, isso é umas perguntas que você tem que ir lá atrás, né? Buscar na legal, memória. né? Legal. Então, quando eu comecei em 2007 a investir, eu lembro de Itaúsa e talvez a primeira, assim, para dividendos mesmo, eu lembro de Eternit. Eu lembro muito bem de Eternit. É isso aí. Né? Eternit era uma empresa que era uma queridinha do mercado, tinha uma governança muito boa. Se deteriorou depois, inclusive, né? É, exato, assim, mas ela era uma empresa que todo mundo gostava, apesar de não ser dos setores best, mas ela, para quem não conhece, né? era um reloginho e trabalhava com amianto, né? Então vendia telhas de amianto. E a empresa era super perene, mandava uns comunicados impressos para casa, que era super legal e nenhuma empresa fazia isso. Então, assim, aí foi a primeira empresa, infelizmente é uma empresa que depois foi piorando bastante, aconteceram uma série de coisas, o presidente, que era o Hélio, que é um cara super carismático, veio a falecer, né? Depois a gente teve uma proibição do STF em relação à comercialização do amianto, então a empresa foi caindo. E você, Fábio? Cara, eu comecei com Eternit e Unipar. Foi um erro, assim, completo na minha visão. Por que um erro? Porque eu conheci o Barsi muito cedo. Eu tinha 16 anos e eu conheci o Barsi. Como você conheceu o Barsi com 16 anos? Eu liguei pra Elite, que ele trabalhava lá, e eu falei, eu queria falar com o Barsi. Ó, fica a dica, cara de pau, cara de pau, muito cara de pau. E a mulher me fala, tá bom, eu vou passar pra ele. Pra mim foi uma masterclass privilegiadíssima. Resumindo tudo aquilo que ele tinha falado comigo, ele falou, quanto você quer ganhar por mês? Esse é o resumo de tudo. Tinha 16 pra 17 anos, alguma coisa assim. Eu falei, Barsi, 10 pau tá bom. Aí ele falou, você vai precisar de 1.200.000 e cacetada mil na Eternit, que ele tava comprando na época. Eu falei, pô, Barsi, 1.200.000? Eu não tenho, não. Ele falou, não tem problema, corta um zero. Eu falei, pô, Barsi, eu também não tenho 120. Ele falou, não tem problema, corta um zero. Aí eu fui entendendo o que ele queria falar com isso, né? Eu falei, pô, Barsi, eu também não tenho 12 pau. Ele, não tem problema, 1.200. Eu falei, também não deve. Ele falou, 120. Eu falei, 120 eu tenho. Eu comecei fazendo dos 120 a 120, que não foi o que me aposentou. O que me aposentou, obviamente, foi trabalhar mais para que eu pudesse aportar mais, mas foi uma virada de chave absurda esses R$120 por mês, né? Então mas aí quando você alocou, ela acabou caindo e você ficou nervoso? Não, o que aconteceu? A Eternit, muito pelo contrário, ela me deixou pé da vida, porque ela não caía e não subia, mas pagava dividendo que era um reloginho. Só que esses dividendos, para quem coloca R$120 e ainda tem que pagar 1,5% de corretagem na época e recebia aqueles pergaminhos da CBLC, parecia muito pouco. Então você recebia pouquíssimos reais de dividendos. Eu falava, isso aqui nunca vai dar certo. Tô ferrado. A Eternit foi uma das primeiras ações que eu comprei, depois a Unipar, eu acabei comprando, e a Unipar foi uma lição de vida para mim. De 2004 até 2012, a Unipar andou de lado, caindo, pagava pouquíssimos dividendos. Vamos pegar um caso que eu acho que nós temos em comum. Eu gosto bastante do setor de seguros. E uma seguradora, que não é somente seguro, ela é mais que isso, né? Também é uma corretora, também é um braço de previdência complementar, é a BB Seguridade. Mas ela tem alguns riscos, né? Por exemplo, o término com o contrato com o Banco do Brasil, que garante exclusividade em 2033. Como que vocês calibram esses riscos em termos de... Beleza, nós temos uma empresa hoje que está pagando um yield de 12%, né? Chama bastante atenção. Mas lá na frente, a sustentabilidade desse dividendo, ela pode ser posta em xeque. Como que vocês avaliam BB Seguridade pós-contrato? Vale a pena investir hoje pensando nisso lá na frente? Desde o dia que BB Seguridade abriu o capital, esse sempre foi um tema que foi discutido. Sempre colocaram, o contrato vence em 2030, parará, sempre teve isso. Mas a verdade, Evandro, é que assim, toda estatal, ela carrega um risco, né? E eu acho que é aí que mora a oportunidade. Se você conseguir dosar isso de tal forma que você consiga pensar fora da caixa, diferente dos outros, eu acho que você tem possibilidades de carregar uma empresa muito boa durante muito tempo e se beneficiar com isso. E se beneficiar, inclusive, com a volatilidade do preço. Porque como essas empresas estão muito expostas, cara, sempre vai ter uma volatilidade maior, então ela vai cair mais. E quando ela cai bastante, por causa desse risco político, muitas vezes, né, a gente consegue comprar o mesmo papel, só que com uma quantidade maior, com o mesmo valor financeiro, só que com uma quantidade maior. E depois vai subir, a empresa é boa, ela continua pagando dividendo, né, e você vai, então, surfando essa onda. Eu até postei que a gente fez um estudo onde desde o IPO, BB Seguridade pagou R$31 de dividendos. Ou seja, o cara que comprou lá atrás já se pagou. Ele já se pagou em dividendos. Isso sem contar reinvestimento, sem nada. Então, assim, é uma empresa que é muito boa. E aí você pergunta sobre a questão do contrato, né? Eu acho que isso não vai acontecer porque a gente tem um modelo na BB Seguridade que é muito casado com o Banco do Brasil, que é o chamado Bank Assurance. Normalmente,
Basicamente, esse modelo é quando você utiliza a rede de agências do banco para fazer uma venda casada para os clientes. Então, vou dar um exemplo. O cara quer um financiamento, o agro dele via Banco do Brasil. Opa, beleza, eu vou te dar o financiamento, mas você tem que fechar um seguro com a BB Seguridade. Então, como o Banco do Brasil ele tem uma rede muito grande, né, de agências, a capilaridade do banco é muito grande, essa casadinha funciona muito bem. Então, eu acho que é praticamente descartado que o Banco do Brasil não vá renovar o contrato. Até porque, para quem vai lembrar disso, BB Seguridade é um spin-off, ou seja, uma separação do negócio do Banco do Brasil, que eles achavam que tirando de dentro do Banco do Brasil e fazendo um IPO, geraria mais valor. E, de fato, gerou. A gente tem o mesmo caso com a Caixa Seguridade, que também usa... Tem um contrato mais extenso. Tem um contrato mais extenso, agora, né? mas também é um Bank Assurance, né, que utiliza das redes da Caixa para isso, e também é um grande potencial. Então, assim, eu acho que é muito difícil, porque para eles construírem um negócio desse do zero, para que você vai fazer isso se é um negócio que está dentro do seu chapéu? Eu não vejo sentido nenhum nisso aí, sinceramente. É difícil, que a estrutura tá muito coesa, né? Você tem uma alíquota maior no banco, por exemplo, e, cara, é um dos maiores ROIs da bolsa, assim. Sim. Tipo, 80% de ROI, 90%, dependendo do trimestre. Fora que eu achei muito legal que você falou dos dividendos, né? R$31 desde então. Eu fiz um estudo na Economática, pegando o retorno desde o IPO. Se você sacou o dividendo, né? Usou pra, sei lá, comprar um carro, viajar, você teve um retorno nominal de 100%. Se você reinvestiu, esse retorno sai de 100 para 450. Assim, é muito relevante. É uma empresa bem defendida, suco de contrato, uma Nvidia da vida. Cara, eu não sei o que a Nvidia vai estar vendendo daqui a 10 anos, sabe? Se os chips vai ter demanda, mas BB Seguridade provavelmente vai estar vendendo seguro, vendendo consórcio, vendendo capitalização. E você pega assim, quantas pessoas que trabalham numa empresa dessa? Olha a geração de valor por funcionário. Nossa, é ridículo. Cara, eu acho que eles devem ter, sei lá, 200 funcionários no máximo. Exato. E assim, é um absurdo qual que é o valor de retorno de cada por funcionário. E tem uma outra coisa que é bem interessante na empresa, que a gente gosta, que é uma política de dividendos bem definida. Então a gente sabe que em fevereiro e em agosto a gente tem os pagamentos de dividendos, são 2 vezes no ano. Pode ter um extraordinário? Pode, mas a gente sabe que esses dois vêm. E quando vem uma porrada, né? Então quando a gente olha, por exemplo, a projeção de dividendos para esse ano de 2026 para a empresa, a gente vê que está acima de R$4, né? Então assim, é um negócio que por mais que o Banco do Brasil esteja passando por um momento difícil no agro, a gente ainda vê a BB Seguridade bem resiliente. Eu não acho que ela vai passar ilesa, eu acho que deve ter um baque, alguma coisa. Já tá tendo em termos de emissão de prêmio, né? Exatamente, mas eu não acho que é um problema, sabe? Eu acho que essas coisas são sazonais. Ela tá se mostrando muito resiliente, se você compara com a inadimplência do Banco do Brasil, né? O que tá pesando no resultado, a BB Seguridade com uma centralidade bem controlada. Muito controlada. É uma coisa engraçada, né? Quem comprou, por exemplo, BB Seguridade em fevereiro, já conseguiu, através do dividendo inteligente que a gente sempre fala, R$2,58 de dividendo, mais uns R$4 que o Jean citou agora. Se você for pensar, em um ano a BB Seguridade com um risco assim muito calculado que você tem numa empresa boa, geradora de caixa, pagadora de dividendos, que gera um ROI absurdo, um maior da bolsa, cara, ela vai tirar em um ano cerca de 17 a 20% só de dividendos. Incrível, né? E ainda entrega o crescimento real, historicamente. Exatamente, ainda vai pegar, reajustar a inflação. Então é uma empresa muito defendida, né? E você sabe uma coisa que você citou, a Nvidia, né? Muita gente fala de investir fora e pode chamar atenção muito, né? A galera que fala, pô, vou investir fora. É muito mais fácil, obviamente, investir fora hoje do que era na época que a gente começou, né? Você tem muito mais ferramentas e é muito mais luxuoso você falar que você tem uma Apple, uma Nvidia. São belíssimas empresas, mas eu acho que assim, isso que você citou é muito legal. Como avaliar uma Nvidia? Como avaliar, saber esse tipo de empresa? E o principal, se você tiver alguma dúvida, para quem que você liga exatamente? Qual que é o RI da Nvidia? Para você saber o que está acontecendo. Pegando o gancho BB Seguridade, a gente fez um estudo que nos últimos 3 anos, comparado com o CDB, BB Seguridade, ela perde para um CDB. E quando eu postei esse estudo, as pessoas, pô, mas desse retorno em 3 anos, ela perdeu para o CDB. Aí eu fiz um estudo complementar que eu assim, perde mesmo, perdeu para o CDB, mas tem um problema. Porque quando você tem um período de 3 anos e vence o seu CDB, você tem que rezar para conseguir contratar uma taxa similar ao que você contratou. E ainda paga imposto. E ainda paga imposto. Não, mas quando eu fiz o cálculo, o estudo foi até líquido, tá? Perdeu no líquido mesmo. Uma diferença pequena, mas perdeu. Não, perfeito. Mas é que se você mantiver BB Seguridade, você não realiza o ganho de capital. Exatamente. E o dividendo ainda é isento. Esse é o ponto. Esse é meu ponto que as pessoas não entendem. Porque quando você tem uma renda fixa, ele é um título com prazo de validade. Todo título de renda fixa, ele tem um prazo de validade. Vamos pegar esse momento que a taxa Selic está começando a cair. Você vai ter que rezar para conseguir um CDB daqui X anos de 100% ou 105% que você tenha conseguido hoje. É muito improvável. E aí a grande vantagem é porque quando você olha por um período curto, você fala, pô, perdeu. Em 3 anos perdeu. Mas olha em 5, olha em 10, olha em 20. Por quê? Porque a ação ela não tem prazo de validade. E você pode pegar aquele dividendo e reinvestir naquilo infinitamente. E aí é o compounding que você está falando. É os juros compostos que a gente tanto gosta de falar, que é a 8ª
maravilha do mundo, né? Que vai explodindo, mas precisa ter tempo. Então o cara que olha simplesmente por um período curto de tempo, em vez de olhar o filme inteiro, ele sempre vai sair prejudicado e vai achar que a renda fixa ou o que eles estão oferecendo no momento, porque a gente sabe que toda hora tem uma notícia do investimento, do produto do momento, ele sempre vai estar pulando de galho em galho e nunca vai deixar o dividendo florescer, né? Gerando um resultado para ele que é o compound o resto da vida. E muito investidor fica, vou investir num CDB que tá pagando 110, vencimento de 1 ano. Aí vence, paga imposto, contrata outro, mais 1 ano, né? Em vez de deixar numa empresa por, sei lá, achar uma boa empresa que não tenha prazo de validade, que algumas têm, infelizmente, né? É verdade. Na verdade, quando nós projetamos um fluxo de caixa, às vezes você faz uma perpetuidade, né? Que é, depois de 10 anos ela vai assumir um crescimento ou decrescimento constante. Só que nem toda empresa tem perpetuidade. Algumas vão à falência, uma Vale da vida, talvez tenha perpetuidade na prática, mas no mundo real, uma hora a Carajás vai se esvair. Né? Eu fiz ali as contas, eu tava vendo Vale ontem, não recomendo ainda, mas eu estou olhando por curiosidade intelectual. Ela tem, acho que 5,6 bilhões de toneladas de reservas provadas, mais acho que uns 6 de reservas possíveis, né? Cara, daqui a 10 anos nós vamos precisar de minério de ferro. Com certeza. Então é lindo, a Vale tem uma perpetuidade na prática, né? Ainda que ela tenha prazo de validade, mas outras, talvez, uma empresa de moda, né? Poxa, será que daqui a 10 anos a ON, né, que tá, indo super bem, eu tô falando aqui o tênis do Jean, que é da ON, será que ele vai ser tão cobiçado quando ele é hoje? Muito difícil de saber. Então, eu vejo que vocês têm um perfil similar de gostar dessas empresas, assim, que de fato tem perpetuidade. A gente tem todo o capital em ações. O capital que a gente não tem em ações é reserva de emergência e renda fixa, esperando uma oportunidade ou outra. Por mais que eu não goste da palavra oportunidade no mercado financeiro, a gente tem esse capital que fica em renda fixa, o resto é 100% ações. Por que 100% ações? Porque a gente tenta conhecer o que a gente está fazendo dentro das empresas, mas o principal, a gente sabe que num período de 30, 40, 50 anos, elas vão ser mais rentáveis do que a maioria dos produtos financeiros existentes no mercado. Se não for assim, todo empresário ia deixar de ter empresa para ter renda fixa, para investir no governo, na Selic, sei lá. Então, eu acho que essa convicção que a gente tenta passar em todos os lugares, em todas as nossas redes sociais, porque não é difundido, o Barsi nos ensinou isso, o próprio Barsi tem tudo em ação praticamente, em boas empresas, e ele é o sucesso que é. Então, assim, é a prova viva de quem fez dar certo e continua dando certo, e continua fazendo a mesma coisa. Então, é muito curioso. Tem muita gente que se acha velha para começar no mercado, ou gente que ainda tá nova, mas se acha velha, queria ter começado antes. Eu, o Jean, todo mundo, a gente queria ter começado com 1 ano de idade no mercado de ações. Total. Que nem o Buffett, sei lá, com 12. Buffett, né? Imagina o compounding, o juro composto agindo ao longo das décadas, né?